noite a todos. A temática para a nossa reflexão dessa noite é, como o Rodrigo já disse, o homem no mundo. E essa temática está também dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo Evangelho que foi lido agora na abertura pelo seu Edmundo, que falava sobre a prece. Esse trecho, O Homem no Mundo, está inserido no capítulo Sede Perfeitos. A nossa destinação, aqui como seres encarnados, são várias encarnações, até sermos espíritos perfeitos. Não é algo que se encontra do dia para a noite, é sim um trabalho contínuo de diversas encarnações. Mas sim, nós chegaremos à perfeição. E um dos caminhos da perfeição é justamente estarmos nós no mundo. Hoje trouxemos apenas texto, nada de imagenzinhas, nada de figurinhas. Porque o texto, O Homem no Mundo, que o Evangelho nos traz, é bastante profundo. Nós suprimimos alguns trechinhos que eles por si só completam a reflexão da noite. Já dá muito o que pensarmos, muito o que praticarmos. E ele começa, um dos trechinhos iniciais que o capítulo nos fala é este, que os Espíritos nos falam: purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. No Espiritismo, nas diversas literaturas, Emmanuel, André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, todos eles, o próprio Evangelho, todas as literaturas espíritas vão trabalhar muito a questão da oração, de orarmos, de conectarmos o nosso pensamento a fontes mais elevadas, mais purificadas, a deixarmos de lado as questões puramente mundanas, terrenas, para nos fixarmos em pontos mais espirituais, no nosso vínculo com a espiritualidade, nos desvincularmos tão só da matéria. Eles nos falam incessantemente da oração, de libertarmos o nosso pensamento de pensamentos fúteis, de pensamentos inferiores, pensamentos infelizes. Esses são constantes, ensinamentos constantes no Espiritismo. A questão toda é o que nos diz, ainda no mesmo trecho. Após nos incentivarmos a deixarmos os pensamentos fúteis de lado, os próprios Espíritos nos dizem: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis a viver. O trecho lido do Evangelho, no princípio, falava sobre a maneira de orar, de não orarmos nos mostrando aos outros, ostentando, mas sim para nos recolhermos ao nosso íntimo, orarmos com um sentimento. Recolhermos ao nosso íntimo não significa estarmos constantemente fora do mundo. O trecho que o Sr. Edmundo nos leu falava de nos recolhermos em nossos aposentos, fazermos a nossa prece, nos conectarmos sinceramente com Deus, com espíritos mais superiores do que nós, mas não fala em permanecermos nos nossos aposentos, no nosso quarto, somente orando. Eles nos falam sim da oração, mas também constantemente Emmanuel nos diz da importância da ação. Não devemos nos privar da vida no mundo. Devemos sim orar, deixar pensamentos mundanos de lado, mas constantemente em comunicação com o mundo. Não podemos nos isolar. Isso seria um contrassenso à lei de sociedade que o próprio Livro dos Espíritos nos traz como uma lei natural. Humberto de Campos, também chamado de Irmão X, no livro Contos desta e Outra Vida, traz uma fábula, na verdade ele conta, que é um episódio verídico, que teria acontecido em algum momento da humanidade. Ele nos fala de um grande coordenador da religião hebraica, que ele tinha os seus discípulos. E ele, muito sábio, observa que determinada cidade, lá de Israel, estava com a situação precária. Cada vez mais vinham notícias de que a população daquela cidade se deixava levar pelos vícios e pelas mais variadas enfermidades. Preocupado com aquela situação, ele destaca então o seu colaborador mais dileto,
o seu discípulo, que era notável pela interpretação dos profetas à época. Era um discípulo dileto do seu coração. E ele envia aquele seu discípulo à cidade, para que lá ele consiga desenvolver um trabalho em que melhore-se a situação da cidade. E passam-se, então, desde a ida do seu discípulo até a cidade, lá se vão 10 anos. E durante os 10 anos, as notícias que chegam daquela cidade permanecem inquietantes. Cada vez piores as notícias, os vícios cada vez maiores, os crimes cada vez mais avassaladores. E ainda preocupado, aquele mestre hebreu chama o seu discípulo de volta. O discípulo lhe aparece, então, impecavelmente vestido em branco. O seu rosto, mortificado de jejuns, denotavam o rigoroso cumprimento da lei hebraica naquele seu discípulo. E ele pergunta, então, como tem se portado, como está a situação naquela cidade, o que ele tem feito? O discípulo, muito sisudo, responde, então, ao seu mestre. Ele diz: mestre, para demonstrar a virtude, eu me recolhi ao campo. Vivo no campo, recluso, para demonstrar como se vive adequadamente. O mestre olha, sereno, tranquilo, e diz: sim, é uma atitude louvável recolher-se ao campo. Precisamos de momentos de reflexão, mas nós não podemos nos furtar ao convívio alheio para darmos o nosso exemplo da virtude. E o companheiro continua: mas eu não faço só isso. Para não cometer erros, para não errar, eu me mantenho calado, eu me mantenho mudo, dando exemplo de não errar. E ele, o mestre, pondera: sim, também é uma atitude louvável não querer errar, mas tantas vezes é necessário que utilizemos a nossa palavra para ensinar. Não contente, o discípulo ainda continua: eu, para mostrar a pureza dos meus sentimentos, me visto impecavelmente de branco todos os dias. O mestre acolhe a iniciativa dele e diz: muito bem, é uma boa iniciativa mantermos a nossa vestimenta em boas condições, mas também não podemos deixar de enodoar, de sujar as nossas vestimentas com medo de colocarmos as mãos no trabalho. E o discípulo, como se nem ouvisse as ponderações do mestre, ainda prossegue: eu só me alimento exclusivamente de ervas. O mestre pensa: realmente, é muito louvável, muito saudável, mas também não podemos esquecer da simplicidade. Devemos nos portar por hábitos similares aos dos nossos outros, sem exageros, é claro. E o discípulo ainda continua no afã de demonstrar a sua virtude e diz: para fustigar as minhas tendências mais inferiores, eu durmo completamente sem agasalhos, ao relento. E o mestre continua ponderando, já um pouco sem graça, perante a insistência do seu discípulo. Enfim, é uma atitude também louvável essa iniciativa, mas também não podemos esquecer de manter a saúde do nosso corpo físico, para que consigamos permanecer empenhados no trabalho. Mas, mestre, não é só isso. Ainda para castigar as tendências da carne, eu durmo numa cama repleta de pregos, para fustigar as minhas tendências mais inferiores. E o mestre: pois então, louvável a sua prática, mas também não podemos insistir tanto, não podemos sair muito fora das práticas corriqueiras, né? Normalmente as pessoas dormem em camas e já sem graça aí vai. E o mestre diz: mas enfim, e a sua tarefa? Como tem desempenhado? E pela primeira vez, sem graça o discípulo, ele diz meio arrevezado: pois então, mestre, com tantas práticas para demonstrar a minha virtude, eu quase não tenho tempo de conviver com as pessoas, eu não tenho tempo para mais nada, isso me custa o dia inteiro nessas práticas que eu acabei de lhe dizer. Nesse instante, no lugar onde eles estavam conversando, na casa onde eles estavam, surge um cavalo branco que trazia ao seu lombo um viajante quase morto no deserto. Deposita
o viajante ali e outros trabalhadores vêm e recolhem aquele viajante. E o mestre, sem perder o bom humor, com muita bondade, acrescenta: pois vejam só, este é só um cavalo. Ele também vive no campo. Este cavalo também se alimenta exclusivamente de ervas. Ele também se veste de pelos imaculadamente brancos. Ele também dorme ao relento. E também não fala a linguagem humana. Para nós ele é mudo. Ainda, este cavalo tem os seus pés cravejados de pregos da sua ferradura. E muito embora não passe de um cavalo, de um animal selvagem, é também ele companheiro dos viajantes. E ele acaba de, nesse instante, salvar um mercador das agruras do deserto. O salvou da morte. E ele deixa então seu discípulo e vai tratar daquele recém-chegado, daquele quase moribundo. E deixa o seu discípulo lá com seus pensamentos. Essa história de Humberto de Campos nos faz pensar também nesta frase que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Para demonstrarmos o nosso esforço em adquirirmos virtudes, não precisamos nos manter reclusos, não precisamos calar com medo de errar, não precisamos nos abster de comer as coisas que habitualmente as pessoas comem, claro que sempre devendo primar pela qualidade do nosso alimento, pelo nosso equilíbrio orgânico, mas para ensinarmos, para levarmos algo do que aprendemos no Espiritismo ou em quaisquer outras doutrinas nobres, nós vamos utilizar justamente do nosso vínculo no dia a dia com as pessoas. Se nos permanecermos reclusos, com medo de errar, aí já estamos errando. O nosso concurso vai deixar de ser dado. E talvez um cavalo seja mais útil do que nós, como foi na história. Continua o mesmo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos dizem: vivei como os homens do vosso tempo. Todas as práticas, os hábitos dos homens do nosso tempo. Como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades do dia a dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Nós devemos sim viver como vivem as pessoas da nossa época. A época de Kardec, as práticas eram outras. No nosso tempo, há outras. Hoje em dia temos os meios de comunicação tão rápidos, tão eficientes, WhatsApp constante. Lá na época de Jesus e de Kardec era um pouco diferente. Mas nós devemos usar sim, viver com esses usos do dia a dia, esses benefícios, só que com um sentimento de pureza que as faça santificar. O que nós vamos conversar no WhatsApp, no Facebook, nos e-mails, ao telefone, nas nossas conversas habituais, podem ser coisas simples, coisas leves, gracejos, piadas, mas com um sentimento de pureza que as possa santificar. Vão ser gracejos, ditos, mais engraçados, que jamais ofenderão ao próximo. Antes vão deixá-los alegres, leves. Talvez um pouquinho da nossa leveza, da nossa alegria de viver e da nossa felicidade possa apaziguar o coração de alguém que teve um dia difícil. Assim nós viveremos como homens do mundo, como homens no mundo, não homens do mundo, frívolos. Nós vamos nos importar com o que o outro sente, mas vamos levar-lhes leveza. Vamos estar falando, vivendo, comendo com eles, com todos, com os familiares, mas com um sentimento de pureza, sem que nenhuma de nossas ações agrida aos outros, sem que nenhum de nossos pensamentos ou ações fira o outro. E se fizermos, por algum equívoco, vamos somente refazê-los, mas não estaremos nos omitindo, não estaremos nos calando com medo de errar. Ainda nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência. Para estarmos alegres, contentes, dispostos, joviais, não precisamos de mais nada.
além do nosso coração. Não precisamos de aditivos, não precisamos de drogas, não precisamos de álcool, não precisamos de palavras pejorativas, não precisamos de piadas de mau gosto. Precisamos tão somente do nosso próprio coração em serviço. Precisamos do nosso olhar de gratidão a Deus pelas coisas boas que temos. Quando estamos constantemente buscando as coisas boas ao nosso redor, as coisas boas das pessoas que convivem conosco, as lições que mesmo as dificuldades nos trazem, as situações do outro, que muitas vezes são piores que as nossas, estaremos constantemente sendo gratos, estaremos constantemente fazendo a manutenção do nosso bom humor, da nossa alegria de viver, muitas vezes modificando completamente a situação daqueles que vivem ao nosso redor. E mesmo nos momentos em que é difícil reagirmos, porque temos constantemente no nosso dia a dia. Se observarmos os momentos em que tivemos hoje de manhã até a noite, quantos tropeços, quantos momentos de intemperança, de irritação já tivemos. Mas não podemos estacar somente nesses momentos. Nós conseguimos constantemente dar a volta, repensar as atitudes e refazê-las. Esse o homem de bem, o homem que realmente se esforça por praticar o Evangelho de Jesus. Eles ainda continuam, os Espíritos nos dizendo: a virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Muitas vezes, nós, frente às situações que a vida nos traz, muitos de nós nos atiramos cegamente aos benefícios que a vida material pode nos trazer. E resolvemos fruir das situações que a carne, que a vida, que o alimento, que as sensações físicas nos trazem. Há extremos, pessoas que vivem tão somente para a matéria, sem se importar com o resto. Mas há também o oposto, daqueles que fogem às situações benéficas que a própria matéria também pode nos trazer. Cabe um minuto de reflexão. Como nós reagimos frente às situações que a matéria nos traz? Repelimos, como aquele discípulo do início, que repelia qualquer situação material, abstinha-se da fala, abstinha-se dos confortos físicos, abstinha-se do convívio social para não cair em erro. É um extremo. Ou apenas nos preocupamos com os deleites materiais. Vivemos tão somente como se nada houvesse, vivemos com as pessoas como se elas não se sentissem, pensando somente em nós próprios. São extremos. Normalmente nós vamos balançar um pouquinho, cada dia, em cada momento, em um ponto. Nós devemos usar o conforto físico para nosso bem, mas não ficar tão somente centrados em nós. Podemos pensar no outro. Não fugir das situações que Deus nos apresenta, da vida no mundo, das situações sociais, das situações materiais, mas referirmos os nossos atos ao Criador. Enquanto estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no trabalho, na via pública, com a família, conosco próprio, em nossos momentos. Vamos utilizar as coisas, as situações que temos para o bem. Voltarmos sempre o nosso pensamento a Deus, que é o nosso esteio. Se estamos em dúvida no como proceder, façamos uma pausa. E mesmo com as mãos ocupadas, mesmo com a boca trabalhando, nosso pensamento, nosso coração pode estar sim conectado a Deus. Podemos oferecer as nossas tarefas, pequeninas, sempre a Deus, que vai nos balizar, que vai nos conduzir, que vai nos guiar. Qual a nossa tarefa, qual a nossa atitude mais correta? Podemos estar constantemente em prece, porque a prece é tão somente a nossa ligação com Deus. Podemos conversar com Deus nas atividades cotidianas, enquanto caminhamos, enquanto trabalhamos,
enquanto lemos? Da mesma forma que conversamos com o nosso melhor amigo. Quando ligamos o nosso melhor amigo, ou quando falamos pessoalmente com ele, conseguimos abrir de forma generosa nosso coração. Falamos com palavras coloquiais. Não falamos com palavras pomposas, nós conversamos de mim para ti. Com Deus é a mesma forma. Abrimos o nosso coração, expomos as nossas dúvidas, as nossas ansiedades. Perguntamos, puxa Deus, mas será que eu agi certo nessa situação? Podemos até, de certa forma, às vezes, ficar bravos com Ele, mas logo fazemos as pazes. A conexão com a divindade, com Deus, com a natureza, com os espíritos superiores, se dá da maneira mais simples, sem pompas, sem apresentarmos, sem demonstrarmos a virtude, mas introjetando ela, de forma simples. Reportando sempre as nossas atitudes a Deus. Estaremos vivendo, sim, o mundo, mas estaremos cada vez mais conectados, cada vez mais ligados a Deus. E ainda nos dizem os Espíritos, sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se velhe a face dos que vos amam e vos dirigem. Sermos felizes é uma das formas mais eficazes de trazermos felicidade ao mundo. Uma pessoa que vive triste, que vive reclamando, vai, na verdade, agravar os sofrimentos dos outros. Quando mesmo com o coração em crise, com os nossos tropeços, com os nossos erros, respiramos fundo e conseguimos nos reestruturar, conseguimos nos repaginar e voltar a ter atitudes mais corretas, mais centradas, estamos contribuindo para que o nosso mundo seja melhor. Podemos ter diversos momentos de tropeço, de destempero. Temos diversos momentos de raiva. A questão é, quanto tempo nós vamos permanecer nesse estado de raiva, nesse estado de irritação, nesse estado de cobrança ou de mágoa? Podemos, como homens no mundo, sentir as mais diversas emoções, os mais diversos sentimentos. Mas, que já temos bastante informação, bastante conhecimento, não nos deixemos demorar nesses estágios. Sejamos rápidos em voltar a nossa atenção a Deus, pedir auxílio para modificarmos. Caímos em raiva, em irritação nesse instante, paramos um instante, reflitamos. Se não há como parar, continuemos e vamos sair desse momento de irritação, para primeiro beneficiar os que vivem conosco. As pessoas alegres, as pessoas sorridentes, que sabem rir de si próprias, sabem rir das situações, sem cair nas infantilidades, é claro. Mas quando se é jovial, fica mais fácil levarmos o nosso fardo, a nossa cruz, as nossas dificuldades. Conseguimos levar aos outros o exemplo de que somos sim cristãos, que se esforçam por fazer melhor. Os Espíritos falam que na nossa felicidade não entre jamais um pensamento que possa ofender aqueles que nos amam. Temos aqueles que nos amam aqui, entre os encarnados, mas temos também aqueles que se preocupam e muito conosco no plano espiritual. Talvez ainda não os conheçamos, não lembramos quem eles são, mas se preocupam constantemente com a nossa caminhada, com a nossa situação atual, com a nossa existência. Entre as nossas ações, será que temos cultivado aquelas que possam ofender a Deus ou deixar aqueles que nos amam tristes? Se estamos, somente modifiquemos o nosso caminho, mas continuemos em atitude, em ação no mundo. Não vamos nos esconder ou fugir da vida em sociedade somente por nossos erros. Erros todos nós temos constantemente. Nos diz André Luiz em uma mensagem no livro Apostilas da Vida. São trechinhos bem curtos, mensagens bem curtas, onde ele traz diversas orientações
do mundo espiritual a espíritos que vão encarnar na Terra. E um deles, o título é exatamente esse, R auxiliando. Muitas vezes deixamos de lado, deixamos nossas mãos vazias por acharmos ou que não temos competência, ou por preguiça, ou por receio de como seremos interpretados, mas ele nos diz e nos reitera, R auxiliando. Quando vamos trabalhar, fazer algo de bom, façamos mesmo que seja às vezes com um pouco de raiva. Mas enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos servindo, o próprio serviço vai nos auxiliar a dissolver a raiva. Muitas vezes estamos magoados com alguém. Continuemos de início magoados, mas no trabalho. O serviço, o trabalho no bem, gradativamente vai dissolvendo as nossas mágoas, vai nos fazendo modificar os nossos pensamentos, canalizar-nos ao bem. Erremos, mas sempre aferrados ao trabalho, ao serviço, à ação. E é ainda Emmanuel que nos diz da importância da ação e da oração. Precisamos, sim, orar, nos conectar com o Criador, elevar nossos pensamentos, tirá-los dos pensamentos fúteis, mundanos, mas mais importante é agirmos. Podemos orar por nossa família, mas é mais importante que oremos agindo. Que oremos por nossa família agindo por elas, trabalhando com elas, sorrindo, sendo um familiar cada vez melhor. Podemos orar pelo ambiente de nosso trabalho, mas podemos orar servindo, agindo, sendo cada vez mais um companheiro de trabalho alegre, um companheiro de trabalho disposto, um funcionário cumpridor dos seus deveres, um chefe que se preocupa com a sua equipe de trabalho. Podemos orar por aqueles que estão nas ruas, aqueles que passam por dificuldades, pelos doentes, mas é mais importante orarmos agindo, distribuindo algo de nós próprios, um pouco do nosso próprio tempo, um pouco da nossa palavra, de repente alguma carta, um bilhete ou uma mensagem. Sempre a oração vai nos dar forças para desempenharmos as nossas tarefas. E é a ação que vai sedimentar esse nosso esforço. É a nossa ação que vai modificar realmente o contingente do nosso planeta, o panorama da nossa existência, o panorama do local onde Deus nos colocou. E é a nossa tarefa, seja onde Deus nos colocou, florescermos, darmos frutos, sermos úteis. Fica então um convite para que sejamos homens no mundo ativos, em constante ligação com Deus.